Leu o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Só até aqui, medita dia e noite. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, neste momento, ao findar deste dia, Senhor, até dessa noite, nós estamos mais uma vez na Tua presença, te agradecendo, meu Deus, pelo ontem que passamos, pelo dia passou, pelo ontem que passamos, pela noite que passamos e pelo dia que passamos hoje. Senhor, queríamos te pedir agora que Tu nos dê uma noite de paz e descanso, perdoa nossos pecados, nossas fraquezas. Senhor, dá mais uma noite de paz e descanso. Amanhã, se vivo, bom e sermos, estaremos aqui novamente, Senhor, te agradecendo por mais uma noite. Cada dia, pela manhã, nós te agradecemos pela noite que passamos. Ao fim do dia, pelo dia que passamos. E assim, meu Pai, continuaremos na Tua presença, te pedindo perdão de nossas fraquezas, pedindo, Senhor, como ancião, como pai de família, que Tu abençoe meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas, a minha esposa, aquela que está operada, a Esté, Senhor, restaura a saúde. A Ruth disse que estava com Covid ali em Campinas. Ó Pai, eu não sei, Tu sabe. Conhece as condições físicas e financeiras e espiritual. Por isso, Tu olha de cima e vê a condição de cada um. Sarando, Senhor, que estão feridos, enfermidades, coração dilacerado, consola. Aqueles que estão na dor, que vê seus entes queridos também consola. Dá-nos uma noite de paz e descanso. Abençoa-nos de modo geral. Todos os meus familiares, primos, irmãos, sobrinhos, filhos, filhas, netos, e a Tua igreja na face da terra, em todas as denominações que propagam a Tua palavra, que estão pregando o Evangelho do Reino. Senhor da glória, nós nada somos sem Ti, nada podemos fazer sem a Tua palavra, não vivemos. A Tua palavra nos diz como foi lido: bem-aventurado o varão que não anda, que seja o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse salmo não terminou, tem mais alguns versículos, mas eu quero dizer só que aqui, na lei do Senhor, meditar dia e noite. Nós estamos meditando pela manhã, ao meio-dia, ao fim do dia, agradecendo pela manhã e ao entrar à noite. Ao entrar à noite, por fim do dia, pela manhã, pela noite que passamos. E assim, Pai, continuaremos te orando cada dia, te agradecendo, te pedindo, porque a Tua palavra nos diz que Tu é o pão da vida, é a luz do mundo, é o sal, e é caminho, é verdade, é vida, Tu é tudo. Então nós temos que estar adaptados nessa palavra. Sem Ti, Senhor, não podemos viver. Senhor Pai, dá-nos uma noite de paz e descanso. Bem que contigo falo. Muito desobediente que fui, Senhor, mas restaurei uma aliança contigo e quero viver contigo até o fim da minha jornada nesta terra. Bom, problema nós temos, Senhor. Sabemos que se nós formos atrás de quem não tem problema, de quem não tem defeitos, de quem não tem momentos na vida, nós estamos perdidos. Temos que orar uns pelos outros, pelas falhas uns dos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, pedir que os irmãos orem por nós, agradecer a Ti, porque é Deus que tem nos dado vitória. Até aqui, Senhor, Tu tem me ajudado. Estou com 72 anos e uns meses e vou à frente, até o dia que Tu me der de vida, que estarei te agradecendo. Eu te peço, Senhor, eu te rogo, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vive e reina para sempre. Olhe para mim, meus filhos, meus netos, como eu já falei, os meus familiares, distantes e perto, este mundo, este país, este planeta, Senhor, nas Tuas mãos entrego totalmente, a humanidade, sem acepção de cor, nem de raça, nem de sexo. Não importa onde quer que esteja, mulheres, homens, jovens, crianças, adolescentes, na condição que viva, Tu olha e vê, Senhor, salva os pecadores, levanta os caídos e reconcilia os que estão distanciados. Eu te peço cada dia em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos dê vitória. Eu não sei como orar, Senhor, me ensina a orar como convém, me ensina a te agradecer e a andar em Tua presença. Te peço e por fé te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todos nós. Amém. Meu Deus, ensina a orar, pastores e pregadores, preletores que estão orando. Até as bênçãos apostólicas eles estão proclamando errada. Porque eles começam com a graça de Jesus e vão para o amor de Deus. Deus foi primeiro, Jesus é enviado por Deus. Então nós, as bênçãos apostólicas têm que ser assim, Senhor. Ensina a Teus servos a orarem como convém, saber te agradecer, saber proclamar as bênçãos. O amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, a consolação, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Mas primeiro a consolação, depois a comunhão. Como é que proclama tudo errado?
O amor de Deus, que Deus foi que a Bíblia diz que Deus é amor. Depois Jesus que veio e morreu, é amor também. Jesus foi depois, Deus foi primeiro, Jesus é filho de Deus. Então o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a consolação e a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Primeiro temos que ter a comunhão, depois a consolação. A comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Nós temos, meu Pai, que te agradecer, que aprender, viver, proclamar, agir como tua palavra. Porque a Bíblia nos diz que é tudo com decência e ordem, proclamam tudo errado porque não entendem, porque não querem, não se dedicam. Porque como é que vai a graça de Jesus Cristo, depois o amor de Deus, vai daqui para lá, em vez de vir de lá do Velho Testamento para o Novo, vamos do Novo para o Velho, voltando. É que nem o pastor falou que o Zé Fernando lê a Bíblia, de dente para trás, lê daqui para lá, em vez de vir de lá para cá. O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite.